Casos de bronquiolite voltam a lotar os hospitais de Campinas. UTIs pediátricas se encontram com 90% de ocupação no SUS. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Thalita Souza, que está no HC da Unicamp, e ela vai conversar com o Dr. Fernando, que é chefe da unidade de emergência pediátrica do HC por lá. Thalita, seja muito bem-vinda. Obrigada, Estela. Olá para você, olá a todos que nos acompanham. A gente tem falado nos últimos meses sobre a alta, nos atendimentos em hospitais a crianças com síndromes respiratórias. Ao meu lado aqui, como você já adiantou, está o Dr. Fernando, chefe da unidade de emergência pediátrica aqui do HC da Unicamp. Doutor, bem-vindo ao RF News. Conta um pouquinho pra gente, então. É um pico que acaba acontecendo nessa época do ano, outono, inverno, principalmente de doenças respiratórias nas crianças? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Estela. Realmente assim, a gente tem um cenário que razoavelmente previsível de aumento de casos nessa época do ano. A época de outono e inverno é a época de aumento das doenças respiratórias. Mas isso foi incrementado por uma circunstância do momento epidemiológico que a gente está. Quer dizer, a pandemia estava diminuindo, então foi flexibilizando as medidas de cuidado. E isso colocou mais as crianças socialmente suscetíveis a encontrar com esses vírus. Então, juntou aí os dois fatores e incrementaram bastante a necessidade de hospitalização. E quais vêm sendo as principais queixas, doutor, dos pequenos nas unidades? Fundamentalmente são queixas respiratórias, São as crianças que têm uma doença febril, sempre associada a um quadro de tosse, coriza, e o limitante, o que motiva a procura e atendimento hospitalar é a dificuldade para respirar, o cansaço, o esforço para conseguir respirar. Há algum tipo de prevenção para esse tipo de doença respiratória com as crianças que os pais podem estar fazendo tanto ao longo do ano, quando aí intensivando agora no outono e inverno? Sim, as medidas de prevenção, algumas são universais para todas as doenças. Então, por exemplo, um bebê jovem, manter o aleitamento materno, que é um fator protetor fundamental. Manter as vacinas todas em dia, as vacinas do calendário regular e as vacinas de campanha, então manter a vacinação atualizada do coronavírus, agora a vacina do influenza, da gripe, que também começa a estar disponível para as crianças acima de 6 meses. Então essas são as medidas gerais. Em medidas específicas a gente faz para as crianças, tenta enxergá-las, quanto mais jovens elas forem, tentar enxergá-las como se elas tivessem um momento mais grave da pandemia. Então limitar a circulação de pessoas no ambiente dela, manter sempre tudo muito limpo. Nem muito recém-nascido, visita, muito carregar, todo mundo quer carregar, quer tirar uma fotinho, quer dizer, a gente sabe que o vírus circula entre nós adultos também, mas não faz doença. Mas a hora que eu me aproximo demais num bebê pequeno, eu acabo inconscientemente transmitindo. Então, é enxergar como se vivesse longe da pandemia, limitando circulação, mantendo tudo muito limpo e ventilado. Isso diminui o risco de exposição a essas crianças, principalmente as muito pequenininhas, abaixo de 6 meses. E a bronquiolite, inclusive, doutora, ainda falando das doenças respiratórias, tem sido a campeã entre as queixas, Esse é o nosso maior vilão no sentido de hospitalização. É uma doença extremamente prevalente, conhecida das crianças abaixo de 2 anos, mas se torna mais grave quanto mais jovem, especialmente abaixo de 6 meses. É um vírus chamado sincicial respiratório, nem tem nenhum tratamento específico e não tem vacina. Por isso essa orientação que para esse vírus, o cuidado do ambiente acaba sendo tão importante quanto a vacina que ainda para ele não tem. Tá certo, doutor. E para os pais que estiverem nos assistindo, tem criança pequena, estamos aí nesse pico, do outono e inverno. Conta um pouquinho pra gente, quando os pais devem procurar por atendimento médico? Quando é o momento dos pais procurarem, então, ajuda, virem aos hospitais? Conta um pouquinho para nós, por favor. A gente entende a angústia da família diante de uma criança doente, Então é lógico que a qualquer dúvida maior, ele vai consultar o seu pediatra. Mas em relação a sinais gerais, sempre dentro da doença respiratória, aquela criança que tem uma doença febril, com tosse, mas está respirando bem, está se alimentando razoavelmente bem, não vai comer igual come normalmente, mas alguma coisa, especialmente bebendo bastante líquido, consegue dormir bem, acorda disposta, é uma criança que a princípio você pode conduzir em casa. E o contrário disso é o importante. Então não se alimenta em nada, ou tudo que tenta limitar vomita, não consegue beber nada, nem água, está muito cansadinha, então você vê ela respirando rápido, você percebe o coraçãozinho batendo muito rápido, ou está com um comportamento alterado, muito sonolenta ou muito irritada. Esses são, em linhas gerais, sinais que motivam a uma avaliação mais cuidadosa.
Tá certo. Thalita. Nós temos uma pergunta do estúdio. Por favor, pode ficar aqui com a gente ainda. Por favor, Estela. Doutor, seja bem-vindo ao RF News. Obrigada por ter atendido aqui o nosso pedido, né? Mesmo aí com o hospital lotado neste momento. Eu gostaria de saber, hoje, quantas vagas, né, da UTI pediátrica existe no Hospital das Clínicas e quantas estão ocupadas? Tá certo, Estela. Doutora, por favor, agora nesse momento então aqui da UTI do HC, qual é a situação da UTI pediátrica? A UTI pediátrica vive nas últimas 2 semanas mais ou menos a sua ocupação praticamente completa. Hoje ela está completa e a gente tem inclusive pacientes sendo assistidos fora da unidade. Reflexo desse momento epidemiológico. Tá. Juntou também, é uma junção junto com a pandemia. O senhor tem aí, tem crianças aguardando vagas? Tem inúmeras crianças. O que a gente tem um agravante maior, acho que aqui para a Unicamp, é o fato de ser um hospital regional. Então, além da gente atender uma boa parte da parcela dos municípios de Campinas, a gente tem um número grande de municípios que usa a Unicamp, que só tem a Unicamp como recurso de alta complexidade. O problema é que esses municípios, nos últimos anos, muitos deles estão com oferta para serviço de pediatria muito debilitada. Então a gente está acabando de ter que receber, além dos de alta complexidade, os de média e baixa. E isso acaba sobrecarregando demais a oferta porque os leitos não aumentaram. Tá certo, doutor. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no RF News. Só antes de eu encerrar, Estela, vou só passar um dado então atualizado aqui da Secretaria de Saúde de Campinas. Olha só, na UTI infantil, dos 104 leitos, 93 estão ocupados. Portanto, apenas 11 leitos livres. Ontem, inclusive, segunda-feira, começaram a funcionar 5 novos leitos no Hospital Mário Gatti. Ainda segundo a Prefeitura, há 59 crianças internadas em leitos de enfermaria e 9, incluindo uma aqui então da Unicamp, estão aguardando vagas sendo assistidas. Estela, eu volto com você. Thalita, muito obrigada. Thalita que volta ainda hoje com a gente, atualizando também aí a situação da UTI neonatal, que superlotou hoje também em Campinas. Daqui a pouco a gente chama novamente a Thalita aqui no RF News.